Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o Felipe Cunha da Vibe, uma startup na área de saúde que eu já dei uma olhada aqui, tem muita coisa legal. Também já olhei um pouquinho da trajetória do Felipe, já vi que ele passou por uns lugares bem interessantes e eu acredito que esse episódio a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a trajetória dele, sobre a história da própria Vibe e, obviamente, tudo aquilo que pode nos ajudar enquanto ecossistema de startups e ecossistema de inovação. Felipe, desde já te agradeço por ter aceito conversar comigo, separado um tempinho para esse papo, passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Legal. Bom, primeiro, Luiz, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês e passar esse tempo falando sobre saúde, que é um tema que tem muitos desafios e é super importante, né, pensando em crescimento geral da população do Brasil de maneira geral. Bom, respondendo a sua pergunta, né? Sou Felipe, eu sou natural de BH, Belo Horizonte, eu nadei até os 26 anos, eu fui um atleta profissional no começo da minha carreira, né, por dizer assim. Com 18 anos eu fui para os Estados Unidos para focar em treinar, fiquei um ciclo olímpico treinando, acabou que não consegui me classificar para as Olimpíadas e comecei a pensar, como que eu faço uma migração, né, do mundo de esportes, que tinha sido minha vida inteira até o momento, para um mundo de negócios, que era um tema que sempre me interessou. Até então não tinha nada na cabeça de saúde, estava em alguns passos antes, né? Enfim, voltei para o Brasil em 2010 e me juntei a uma boutique de M&A, de compra e venda de empresas, e passei os primeiros anos da minha carreira pós-esporte trabalhando em serviços financeiros, que foi uma mudança da água para o vinho, né? Estava acostumado a dormir 12 horas por dia e treinar 6 horas por dia. Me mudei para um ambiente completamente formal, de trabalhar de terno e ter um linguajar muito específico. E eu me sentia bem fora do meu corpo, né, do meu corpo natural nessa época. Senti que eu tinha um gap acadêmico, né, uma vez que minha vida tinha sido esportes. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, eu fiz mestrado lá também, mas o foco sempre foi nadar. E pensei, acho que eu preciso sanar esse gap. Eu sempre fui muito acostumado a ser alta performance no que eu fazia antes, pensando em esportes. Peguei a lista dos 10 melhores MBAs do mundo na época e apliquei para todos que eram na Europa, que na época era o INSEAD, IESE e London Business School. Passei para os 3 e fui para o INSEAD, na França. Fiquei um ano na França, fiz um MBA lá, e durante o curso estava muito na minha cabeça, mas e aí? O que eu vou fazer daqui para frente? Eu era bom em nadar, sou bom em conhecimento do corpo, sou bom em fisiologia de maneira geral, por ter vivido muito isso, e sei finanças, mas não quero trabalhar em finanças. Eu falei, acho que eu vou entrar em consultoria de estratégia, que aí eu pelo menos passo por vários segmentos, conheço funções, conheço indústrias diferentes e posso tomar uma informação
mais assertiva, né, do que eu quero no longo prazo. E também, até então, o mundo de startups não estava na minha cabeça. Era uma coisa que eu não entendia direito, não conhecia bem. Ao longo do curso no INSEAD, eu passei no processo da McKinsey aqui em São Paulo, e me juntei ao time da McKinsey como consultor, como associate, e foi uma explosão assim na minha cabeça, né, de que eu nunca tinha trabalhado num ambiente com tantas pessoas inteligentes, extremamente competitivo. E no começo, acho que eu tinha um pouquinho de uma síndrome de impostor, né? Putz, eu nadei minha vida inteira, trabalhei um pouquinho em finanças, não fiz nada demais. E todo mundo que estava lá tinha sido alta performance em tudo que eles fizeram na vida também. Então, tinha pessoas que eu cheguei a fazer projetos juntos que fizeram projetos para ajudar a eliminar a fome na África, negociação de paz no Oriente Médio. Então, eu me sentia um pouco pequeno. Até que uma das sócias lá, que era bem mentora minha na época, me deu uns tapas na cara, não literalmente, e falou, cara, você é bom pra caramba, você é foda, olha tudo que você fez, você passou super bem no processo, foca no que você tem que fazer e não olha pro lado. E isso meio que me trouxe para uma realidade muito boa, né, que eu realmente passei a cuidar do meu, sem me preocupar com distrações externas e com ruídos que acontecem muito, e comecei a performar bem. Até que chegou um momento que eu senti uma falta de estar perto do resultado. E o mundo de consultoria, apesar de ser uma escola maravilhosa, acho que ele é um pouco ingrato nesse sentido, que você trabalha muito com recomendações e não sem se importar muito no longo prazo qual é o resultado que essas recomendações entregaram na prática. Pode ter sido executado ou não. E comecei a olhar outras coisas no mundo de startup. Pela primeira vez comecei a conversar com algumas startups e a RAP me procurou muito passivamente. Um dos fundadores da RAP, um colombiano, me chamou para conversar. Eles estavam vindo para o Brasil e me chamaram para liderar operações de CPG, que na época era supermercado, farmácias e licor, da RAP no Brasil. O negócio mal existia, ninguém conhecia, eu não tinha a menor ideia do que era RAP. E a gente entrou, o time começou a crescer, eu entrei com um time de 6 pessoas. Quando eu saí, meu time estava em 500 pessoas quase, é um dos maiores times na América Latina. E participei do crescimento inteiro na RAP no Brasil. E de lá eu fui liderar o e-commerce da C&A, ainda sem entender muito bem, né, o que era importante para mim, quais eram os principais drivers, né, de satisfação em termos de carreira. Lá fizemos várias coisas legais, participei do IPO ativamente, junto com o time da McKinsey na parte do due diligence. Só que faltava alguma coisa, né? E depois eu fui descobrir que tinha a ver com propósito. De lá, faltava alguma coisa, eu saí, fui convidado para liderar uma startup no setor veterinário. E para mim fez muito sentido na época, porque, pensando, né, eu passei por consultoria de estratégia, liderei operações, liderei o e-commerce pensando em crescimento, então eu tinha uma vivência bem completa de pernas específicas de um negócio, mas nunca tinha liderado um negócio como um todo. E quando eu fui para o VetSmart, que é parte do ecossistema da PetLove, foi uma experiência fenomenal. A gente... lá, o VetSmart é uma plataforma para médicos veterinários que fornece conteúdo e ferramentas. E tudo isso é gratuito para a classe veterinária. E tinha um amor da classe com a gente, com o VetSmart na época, que era muito grande. Era um nível de conexão muito forte. Porque a gente, de fato, genuinamente trabalhava em ajudar essa classe. E foi a primeira vez que eu tive um contato com um propósito, algo mais forte, que não é só, né, o trabalhar mês a mês, entregar resultado e receber seu salário. E de lá eu comecei a pensar em, acho que está na hora de eu criar alguma coisa. E no começo de 2022 eu me aventurei no mundo de founder. Eu criei uma tese, eu queria criar alguma coisa, queria criar alguma tese. E aí eu fiz um exercício interno de o que é importante para mim aqui. E o propósito foi um dos pilares que eram chave. E eu meio que afunilei
entre várias teses que eu tinha na cabeça, entre saúde e educação, né, que para mim são dois pilares chaves para, de fato, promover uma mudança no país. Acabou que eu criei uma tese de cuidado com idosos e entrei muito no setor de saúde. Era eu e um outro co-founder técnico. Chegamos a criar um protótipo, tínhamos clientes, começamos a rodar, mas estava um cenário de captação muito difícil, tudo bancado do próprio bolso. Até que eu falei, acho que não vai dar mais para levar bootstrap isso daqui, não estou conseguindo captar. Vou voltar para o mercado. Por sorte, a Cardo, que é o grupo que investe na Vibe hoje, o principal grupo controlador na Vibe, eles me procuraram e me falaram um pouco sobre a Vibe, sobre a história, e me chamaram para liderar a Vibe num momento bem difícil que a gente estava. E para mim, cara, foi o melhor dos mundos, né? Então, o setor de saúde, que para mim é chave, estava lá dentro. A Vibe tem uma missão muito forte de democratizar a saúde, né? Então trazer uma saúde de qualidade a quem não tem acesso de uma forma que elas consigam ter um tratamento fenomenal a um custo acessível. E eu entrei no começo de 2023. A gente estava numa situação bem difícil. A Vibe passou por um crescimento muito grande ao longo da pandemia. Chegamos a ter aí 2 milhões de usuários registrados. Muitos deles, classe C, D e E. Só que isso também trouxe uma complexidade de monetização muito grande para o negócio. Então a gente passou os primeiros meses basicamente fazendo um turnaround, sem olhar muito para frente, sem pensar em setor, mais ajustes operacionais, ajustes contratuais, pensando em fornecedores e a gente conseguiu colocar a Vibe numa posição estável, pensando em caixa, pensando em runway, pensando em tempo de vida que a gente tinha. E a partir daí a gente começou a pensar um pouquinho, tá, o que a gente quer ser daqui para frente? E acho que o setor da saúde, apesar de ser muito recompensante, né, quando você sente que está ajudando as pessoas, ele é um setor muito complexo de navegar. O setor da teleconsulta é um dos setores mais complexos, falando dentro do setor da área da saúde. Quando você olha o boom de competidores que tem, quando você vê que é um produto que é uma commodity, basicamente, que não é tão complexo você contratar uma ferramenta de teleconsulta e começar a operar. E aí ficou muito na nossa cabeça, como que a gente se diferencia aqui, né? Como que a gente sai dessa luta sangrenta e se coloca numa posição de ajudar o setor como um todo. Então muito das coisas que a gente vem fazendo, que a gente está estruturando e está criando, tem um pouco desse quê por trás, que é como que a gente deixa de ser um competidor, simples competidor, e passa a ser um viabilizador do setor como um todo. E é isso, e aqui a gente está agora olhando para diversas frentes, a gente está começando um processo de pivotagem grande, com alguns protótipos já indo ao mercado, algumas soluções inovadoras, muito focado em inteligência artificial generativa e tomando todos os cuidados que a gente tem que tomar para garantir que a gente não faz um produto de varejo, né? A gente cuida da saúde das pessoas, então tem um nível de importância, um nível de consequência muito forte por trás. Cara, isso é muito legal, assim, primeiro pela trajetória, tá? Pelos lugares que você passou, pela experiência que você adquiriu. Tem um ponto, obviamente, que chama atenção, que não tem necessariamente a ver com os lugares que você passou, mas é esse início de carreira, vamos dizer assim, no viés do esporte, né, da natação. E é pouco comum eu conversar aqui com pessoas que tiveram uma experiência, eu vou dizer profissional com o esporte, né? Por mais, como você disse, você não tenha classificado para as Olimpíadas, mas eu acredito que esse ciclo olímpico que você fez é uma vida profissional do esporte, né? Então, isso molda muito comportamento, isso molda muito visão de resultado, e eu acho que isso se reflete muito no que você falou das experiências, de ver resultado, de ver performance. E o que eu queria entender para começar um pouquinho mais, para entrar um pouquinho mais, não só nas questões da Vibe, mas no comportamento de Felipe como empreendedor, o que é que se reflete do Felipe nadador lá atrás
nos comportamentos do Felipe empreendedor hoje e que, obviamente, vão se refletir na própria Vibe. Legal você tocar nesse ponto, Luiz. Acho que muita gente não faz essa associação imediata. Acho que o esporte tem vários benefícios mentais, principalmente, pensando na vida de negócio. Quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala de competitividade, a Carol, que é a nossa líder de marketing, ela quase todo dia brinca comigo. Cara, tudo pro Felipe é uma competição. Vamos ver quem pega água mais rápido, por exemplo. Coisinhas bobas, assim. Mas tudo é um jogo que você quer ganhar, você quer sobressair. Óbvio que respeitando as regras do jogo. Então tem alguns fatores psicológicos que jogam muito no dia a dia profissional. Quando você pensa na resiliência. A resiliência tem seus picos e também tem seus vales. Acho que no mundo de startup, principalmente, um excesso de resiliência pode te matar. E uma falta de resiliência te faz perder oportunidades. Então, quando, por exemplo, você está nadando, eu tenho meu objetivo, minha meta para o ano, não estou alcançando os resultados planejados no meio do caminho, cara, você vai insistir naquela prova, que ela é a sua prova. Mas o que você pode fazer diferente dentro do caminho que você traçou para você chegar no seu objetivo? Qual que é a hora de você mudar alguma filosofia de treino? Qual que é a hora de você mudar seu estilo de alimentação, suas horas, né, de reparo, de descanso, de fisioterapia e tudo mais? Mudar muito cedo. Às vezes você perde uma oportunidade, você não consegue absorver tudo que você poderia, e mudar muito tarde você perdeu o time. E no mundo de startups, cara, é isso, né? Quando as pessoas me falavam, antes de eu entrar de cabeça nesse mundo, que o mundo de um empreendedor é uma montanha russa, cara, é exatamente isso. Tem dias que é maravilhoso, tem dias que é um pesadelo. E daqui a 2 horas volta a ser maravilhoso. E às vezes tudo está indo errado e as pessoas já tendem a mudar. Tem um pouquinho da paz de espírito, cara, vamos confiar no processo, a gente desenhou o que a gente desenhou, o time confia, vamos focar em executar, não vamos prestar atenção nas poluições que acontecem no dia a dia, nas distrações que acontecem no dia a dia. Eu acho que essa calma para entender um pouquinho, está na hora de mudar, ou vamos empurrar um pouquinho mais, acho que a gente está fazendo, está certo, é uma questão de time, o time ainda não casou, mas vai casar. Esse discernimento, né, de quando é a hora de puxar o gatilho para fazer alguma mudança ou insistir um pouco mais, isso acho que vem muito dessa cabeça de esporte também lá atrás. Aí sem falar das coisas mais clichês, né, de competição e cara, querer ganhar, entender o que todo mundo está fazendo bem feito, absorver o que é bom e excluir o que é ruim. Eu acho que isso são coisas que aparecem e vem naturalmente para mim. Então às vezes eu tenho que parar e refletir um pouquinho para entender, cara, de onde que está vindo essa decisão. Essa decisão, estou tomando isso uma decisão baseada em um viés que pode me prejudicar, ou ela é de fato uma coisa que eu deveria fazer mesmo? Isso é muito legal porque o esporte em si, ele, como eu estava dizendo, né, ele ajuda a moldar comportamentos, mas eu acho que essa tua percepção final, acho que ela é muito importante, assim, não é porque você deriva parte dos teus comportamentos dessa época do esporte que tudo tem que ser baseado naquela realidade, naquele contexto, né? Você querendo ou não, você mudou de contexto, você está num outro cenário. E uma outra coisa também que chama atenção é que você entra na Vibe depois da Vibe ter sido fundada. Você não entra na fundação, não entra no dia 1. E aí o que me chama atenção nesse aspecto é o seguinte, cara, você meio que vira uma chave profissional para se ver enquanto empreendedor de um negócio que já começou antes de você. E esse, obviamente, deve ser um desafio grande, porque, querendo ou não, quando a gente conversa com empreendedoras e empreendedores que estão no dia 1, tem aquele apreço pelo negócio, né? O que a gente até critica muitas vezes, o amor pelo produto, pela solução, mais do que por, muitas vezes, de resolver o problema ou de estar num problema relevante. No teu caso, você colocou que entrou num momento difícil da Vibe, mas a Vibe já existia.
Como é que foi essa mudança de se ver enquanto empreendedor dentro de um negócio que já estava em operação e ainda assim trabalhar para que esse negócio pudesse se reposicionar no mercado? Outra ótima pergunta. Isso volta um pouquinho também em cabeça de esporte. Acho que a maioria das pessoas, e eu inclusive, em alguns momentos, são guiadas pelo próprio ego, né, por como ela se sente com decisões específicas. E quando a gente olha o começo da Vibe, né, o Ian e o Ricardo criaram um negócio fenomenal, criaram um time fenomenal, com uma cultura muito legal. E eu entrei num cenário muito difícil de substituir eles pós uma rodada de demissão em massa que aconteceu, né, no momento que as empresas de tecnologia estavam com dificuldades. Então estava um clima muito difícil, eu entrando numa posição de executivo, não de founder, porque eu não tinha de fato criado o negócio. Se eu me deixasse levar por essa cabeça, isso é um problema. Eu ia estar sempre com o pé atrás, sempre com um complexo de inferioridade, e quase com um mindset que putz, eu só trabalho aqui. Eu sabia que não podia ser isso. Se eu parasse e racionalizasse isso, eu acho que meu impulso me levaria para esse lugar de executivo e de estar no defensivo. E aí, conectando com o esporte, quando você olha o slogan da Nike, eu acho fenomenal. Just do it. Só faz. E em vários momentos isso veio na minha cabeça. Felipe, não pensa, só vai e faz. Você está aqui como founder, você é founder, vai e faz. É quase um fake it until you become it, né? Finge até você virar de fato. Óbvio que time abraçando ideia, o time conseguindo conectar, conseguindo quebrar a inércia que estava antes, tudo isso ajuda a fortalecer algumas crenças positivas, que aumenta a confiança, e aí as coisas começam a fluir um pouco mais naturalmente. Boa. Cara, é um cenário interessante, é um contexto interessante, porque, como você disse, né, é um desafio que não é comum quando a gente fala no ambiente de startups, mas que demanda uma maturidade profissional muito grande, né? E essa tua percepção de tipo, cara, se eu tivesse entrado com essa cabeça de que eu já entrei com um bonde andando, numa situação complicada, pô, talvez a gente não tivesse saído daquele lugar. É você entrar sabendo que você, por mais que já tenha parte do livro escrito, mas você está entrando numa página em branco, que a partir dali a história pode tomar um outro rumo, né? E isso é um reflexo de maturidade muito grande, e eu acho que, como você mesmo fala, isso também é um derivado desse cenário mais competitivo, desse cenário de olhar sempre para o próximo resultado, saber lidar com vitória, com derrota, para projetar o próximo, o que é que vai acontecer depois dali, e eu acho que isso também se reflete muito nesse comportamento. Felipe, mercado de saúde. Mercado de saúde de 2020 para cá cresceu e vem crescendo muito rápido, vai continuar crescendo por algum tempo ainda, e obviamente isso puxa soluções digitais na área da saúde numa velocidade absurda, né? E isso, numa primeira visão, é muito bom, mas quando você olha com mais calma, você está criando um cenário de complexidade, de competitividade difícil de lidar, né? E aí você colocou lá atrás que vocês estão passando por algumas mudanças para dar o próximo passo, para se diferenciar no mercado, e não precisa entrar nos pontos que vocês ainda não lançaram, não publicaram, mas na tua visão, o que é necessário hoje para você ter uma solução diferenciada no mercado? Você falou que tem um foco de público ali de classes C, D e E que você colocou, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente acaba vendo soluções digitais de saúde, geralmente para um público A, B, e isso torna um ambiente não tão democrático assim quanto a acessibilidade digital. Mas eu queria saber um pouquinho mais da tua visão desse cenário competitivo, cara. Como é competir num mercado que está crescendo e obviamente super relevante,
mas que cria um ambiente difícil de alcançar espaço no mercado. De fato, o setor da saúde é um ambiente que está crescendo muito, mas também está encarecendo muito. E muitas das soluções digitais, elas aparecem, algumas para trazer eficiência operacional, o que ajuda a reduzir um pouco o custo, mas a grande maioria não. E aqui eu estou colocando a teleconsulta como não. Tá? Acho que traz um pouco de eficiência, sim, a partir do momento que você não precisa pagar por um consultório, um aluguel, você pode atender de casa. Só que o Brasil também é o país que tem o maior número de faculdades de medicina no mundo. Tem mais faculdades de medicina no Brasil do que na China, por exemplo. Então, todo ano vem uma enxurrada de novos médicos, o que traz uma pressão, né, de você ter que trabalhar, você ter que fazer alguma coisa, e ser cada vez mais escasso o que você faz, pelo número de novos entrantes, e a teleconsulta acho que vem para ajudar muito isso. Para mim, a principal complexidade do mundo da teleconsulta é que qualquer um consegue ter. Quando você olha lá no começo da pandemia, que foi o boom dessa primeira onda de teleatendimento, tinham alguns players que faziam muito bem. Pós-pandemia, se você olhar, bancos já oferecem teleconsulta para os clientes, as companhias telefônicas oferecem teleconsulta praticamente de graça. E isso tudo faz uma pressão de preço, joga muito para baixo, o que bota a margem lá embaixo. É muito difícil você operar mesmo operando super bem, redondo, super azeitadinho, você operar com uma margem positiva, por causa dessa pressão competitiva que existe. E há um pouco menos de um ano e meio, com esse boom que teve inteligência artificial, com o ChatGPT principalmente, a gente viu que, cara, tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui dentro. Tem muito jeito de ajudar todos os players do segmento, desde de gestão de carteira, a otimização durante a consulta, a eficiência operacional, pensando em suporte ao cliente, atendimento, de CX, né, Customer Experience, experiência do usuário. E a gente começou a olhar um pouco para esse lado, né, que eu falei um pouco bem no começo aqui da nossa conversa, de como que a gente não se posiciona como um competidor e passa a ser um viabilizador geral de saúde. Então, desde o meio do ano passado, a gente está mergulhando de cabeça em inteligência artificial. Os dois modelos de inteligência artificial, a inteligência artificial antiga, né, antes de GPT, então de aquele trabalho de criar os próprios modelos de machine learning ou de inteligência, mas também estamos muito forte nessa excelência de trabalhar com os LLMs, né, com os grandes modelos de linguagem. E está mudando muito esse cenário de como lidar com a IA hoje em dia. E em cima disso a gente parou, se reposicionou, apontou para a direção que a gente quer. E aí a gente entende que com alguns produtos de inteligência artificial a gente consegue trabalhar nessa base que a gente entende que é crítico e que é o core da nossa missão, né, que são os públicos de baixa renda, mas são muito difícil, é muito difícil você monetizar e criar um negócio viável, justamente porque, né, pensando no público de baixa renda, você vai oferecer um negócio bom, mas você não pode cobrar um negócio muito alto, senão você está indo contra o seu propósito. Mas o que a gente está criando também serve para atender grandes corporações, também serve para atender uma base que hoje sofre muito no setor de saúde, justamente por esse aumento de preços enorme que teve do ano passado para esse ano, principalmente, falando de planos de saúde, de reajustes. Então acho que tem bastante coisa que dá para a gente fazer. E a gente tem focado muito... uma das coisas... Pausa, tá? Vou voltar ao raciocínio. Uma das coisas críticas para isso tudo que a gente está falando funcionar, e eu acho que a principal preocupação da grande maioria das pessoas que trabalham no setor de saúde
Cara, como que eu vou confiar numa inteligência artificial, num robô, numa máquina, tomando decisões que podem pôr em risco a vida do meu paciente ou a minha reputação como profissional? E é uma preocupação super, super válida. É exatamente o tipo de questionamento que a gente se fazia no ano passado. A gente quer mexer com isso, a gente confia, faz sentido, não faz sentido. Até que a gente chegou no momento que falou, ó, acho que o único impedimento que a gente tem é essa questão de segurança. E de as pessoas conseguirem ver que não é um black box, né? Não é uma caixinha de surpresas que vai simplesmente cuspir respostas. Se a gente sanar essa dúvida sobre segurança, a gente topa mergulhar, a gente topa entrar nesse desafio. E aí o time foi unânime em querer entrar aqui. E aí a gente decidiu, tá, então antes de criar qualquer produto, vamos garantir que a gente tem um motor de segurança clínica muito bem estruturado, muito forte e que de fato consiga avaliar várias dimensões do que a máquina está soltando de resposta, para garantir que o que a gente está fazendo é seguro. E aí a gente criou um produto que é um produto interno, chamado Trust AI, que é focado em 2 dimensões. Isso antes de criar qualquer produto para lançar para o mercado. O Trust AI é focado em 2 dimensões. Uma delas é a experiência do usuário. Então, hoje, a grande maioria das coisas feitas com os LLMs são produtos conversacionais. E como que você avalia a experiência de usuário num set de conversas quando você tem 100 mil conversas por mês? Isso é uma coisa difícil. E esse produto que a gente criou, ele usa machine learning para entender vários componentes da conversa e te falar onde o usuário está frustrado, por que ele está frustrado, te traz uma recomendação de ajuste nos prompts. Ele analisa literalmente tudo o que você quiser das conversas específicas. Então a gente começou a usar isso muito para, como que a gente cria um produto que é gostoso das pessoas usarem e não sentem que estão conversando com uma máquina e de fato resolve o problema delas. E o segundo pilar é um pilar de segurança, que a gente está lançando agora, e foi um trabalho muito extenso. A gente criou um modelo de machine learning próprio para criar esse motor de segurança clínico. A gente já rodou alguns testes que basicamente ele analisa conversas baseadas que IA generativo tem sobre saúde e avalia essas conversas em algumas dimensões. E a gente fez isso, a gente analisou milhares de conversas manualmente e criou esse machine learning atrás para entender o que é seguro e o que não é seguro. E a gente rodou lá agora o GPT-4, o GPT-3,5, o Gemini, e o Palm ainda não saiu, que é do Google, mas vai ser o próximo a rodar, e fez uma comparação entre eles. Ou seja, falando de saúde, quais desses 3 é o melhor produto. E a gente vai lançar em breve o resultado dessa avaliação, tem alguns artigos que a gente está preparando em relação a isso. Isso tudo é o mesmo motor que a gente está usando para criar todas as soluções internas nossas. E o que a gente tem e está lançando agora, né, ainda está em fase de protótipo, mas já está com uma base de usuários bem grandes, assim, é um chat conversacional que é uma delícia de conversar, você sente que está conversando com uma pessoa, e hoje ele está direcionado muito para ajudar a saúde mental, pensando em ansiedade, depressão, burnout. Ainda existe um estigma, né, das pessoas procurarem psiquiatras, procurarem psicólogos. O chat não faz o papel de um psicólogo, não faz o papel de um psiquiatra, não receita nenhum medicamento, mas ele te ajuda no dia a dia com exercícios, ele entende como foi seu dia ontem e te faz propostas hoje, né, para você lidar com as situações de ontem. Então já é um primeiro passo que a gente está dando nesse mundo que mudou completamente da IA generativa, mas já com toda essa estrutura, toda essa infraestrutura que a gente desenvolveu ao longo do último ano para garantir qualidade de experiência e segurança clínica. Cara, isso é muito legal porque quando a gente conversa sobre o mercado de saúde, se fala muito do cuidado, sim, com as pessoas, né? De você entregar uma boa experiência no viés técnico da saúde,
mas eu acho que você levantou pontos que são tão importantes e refletem da mesma forma o cuidado com as pessoas do outro lado, que é a segurança das informações, a segurança do ambiente, a qualidade da estrutura tecnológica montada por trás, esse cuidado até de trazer novas tecnologias como inteligência artificial nessa visão da inteligência artificial generativa como parte integrante do serviço, mas não fazer isso simplesmente porque, entre aspas, aqui com os dedos, todo mundo está fazendo. É fazer porque existe um objetivo de um melhor relacionamento, um cuidado mais próximo, uma relação mais democrática com a base de mercado, com os teus clientes, que eu acho que isso é muito importante e está muito claro na tua fala, né? Então, é uma visão de cuidado amplo daquilo que está sendo feito e construído pela Vibe. Felipe, empreender no mercado de saúde, modelo B2C, né, focado no consumidor final, num país que tem uma cultura muito grande ligada aos planos de saúde, como você mesmo colocou, né, por mais que exista esse cenário hoje que é quase adverso aos planos de saúde pelas altas dos valores. Por outro lado, um país que consegue entregar, pelo menos por cobertura, um serviço de saúde pública para todo mundo, se bom, se ruim, isso é outra matéria, mas, cara, qual é o próximo desafio de Felipe enquanto empreendedor e agora CEO da Vibe, né? Já que você vem do esporte, a sua próxima conquista? Essa é uma pergunta complexa, profunda. A gente tem uma ambição bem grande aqui por trás. E só voltando 30 segundos na conversa, eu gostei muito que na sua penúltima fala, em 1 minuto você usou a palavra cuidado 3 vezes. Depois você pode voltar e ver. Mas, cara, cuidado a gente está falando de saúde. O cuidado tem que estar no dia a dia de todo mundo. Tudo que a gente faz tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado, tem que cuidar. Então, o nosso espírito tem refletido muito isso também. E aí, nessa sua pergunta de agora, acho que, cara, o B2C saúde é complexo pra caramba. E é uma discussão que eu tenho tido há um bom tempo já com os nossos investidores. Eu acho que a gente tem que estar em condição de conseguir suprir a nossa missão, né? E ter um negócio vencedor. Então a gente está abrindo um pouco o leque. A gente vai continuar com essa veia, esse espírito B2C, mas a gente também vai entrar no mundo B2B2C, então ajudando as empresas a continuarem cuidando dos funcionários sem necessariamente acabarem com o P&L, com o resultado delas, pagando plano de saúde. E eu sei que tem algumas outras empresas olhando para esse segmento, mas eu acho que ainda não é o suficiente. O SUS, eu acho que cara, fenomenal que o SUS consegue fazer com o recurso que tem, a pulverização que tem. De fato, consegue atender a população. Tem lá, óbvio, pontos de melhoria, principalmente em tempos de espera, mas pensando em abrangência de serviço, cara, é uma coisa fenomenal que aqui no Brasil a gente o pessoal conseguiu criar essa máquina de saúde. Mas a gente, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente vai ser o primeiro ponto de contato de saúde para 50 milhões de brasileiros. E aqui eu não digo necessariamente, vão fazer consultas com a gente, vão usar os nossos serviços. Não, a gente quer conectar o setor, a gente quer conectar os players, a gente quer trazer demanda para quem hoje é a nossa competição, a gente quer trazer eficiência operacional para outros players de saúde que não competem direto com a gente, desde que no final do dia a gente esteja ajudando o número 50 milhões é um número que, óbvio, se for mais, melhor, mas se a gente estiver ajudando uma massa grande no Brasil a ter uma saúde melhor, um atendimento de saúde mais eficiente, mais com eficiência de custo, a gente vai estar no caminho certo.
Então, a gente precisa, uma analogia que a gente usa bastante aqui dentro, né? A gente quer ser o molho de tomate da pizza, né? Que faz a ligação lá entre o queijo e a massa, está presente, está conectando todo mundo e trazendo uma vida assistencial melhor, com desfecho melhor para a população geral no final. Então, essa discussão B2C, B2B2C, B2G, falando de governo, para a gente é menos crítico. O importante é como que a gente chega nessa posição de atender essa massa relevante no Brasil. Isso é muito legal, assim, e é sempre bom conversar com pessoas que encaram grandes desafios, né? Então, assim, não é fácil empreender no Brasil, ponto. A frase poderia terminar aí, mas ainda é muito mais difícil você empreender no Brasil num cenário que você precisa atender e trazer para a base de clientes o consumidor final, olhar para o que vocês estão fazendo e para o que vocês já fizeram. Eu acho que é um case a ser acompanhado, né? E como você falou lá atrás, é um cenário de altos e baixos, não só para vocês, mas para qualquer empresa que está se desenvolvendo no mercado digital. É um cenário dinâmico que nem sempre você está ganhando, né, entre aspas, aqui. Às vezes você tem que aceitar algumas derrotas, dar alguns passos para trás para poder continuar executando aquilo. E eu acho que na tua fala e no teu perfil se vê muito uma maturidade empreendedora que tanto se busca, né? Então é interessante ver que você entra na Vibe a convite de uma estrutura que investiu na empresa. Isso também é um reflexo muito legal, porque mostra um perfil empreendedor. Por mais que você tenha entrado como executivo e não como fundador, mas mostra um perfil empreendedor que chama a atenção de perfis investidores do outro lado, e não só pela capacidade de gerar captação, mas pela capacidade de liderar negócios com grandes desafios. Acho que esse é o ponto-chave, e eu acho que isso tudo é muito perceptível na tua fala. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Demais. Podia ficar mais algumas horas aqui. Se quiser, eu tenho tempo. Boa, boa. Mas a ideia é essa, tipo, o papo passa que a gente nem sente. Acredito que a gente tenha realmente coberto aqui algumas questões que são importantes sobre a tua trajetória, sobre a Vibe. Para quem ouviu a gente até aqui, eu sempre reforço e deixo o convite para que vocês acompanhem a trajetória agora do Felipe, acompanhem a trajetória da Vibe. Se você está empreendendo uma startup, é sempre bom ter algumas referências para que você veja o que está acontecendo no mercado a partir das ações de quem está empreendendo, né? Mais do que notícias, mais do que as manchetes, o dia a dia do empreendedor e da empreendedora falam muito sobre o que a gente está vivendo no ecossistema. E, obviamente, assim como todo episódio, a gente também se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!